E aí tem uma coisa interessante, né? Já que a aula de hoje é sobre imersão clínica em pauropenia, dinapenia e sarcopenia. O meu objetivo hoje é dar aqui realmente, apresentar, no caso, uma visão holística de todos esses conceitos, principalmente aplicada à prática clínica, com diferentes ferramentas ou instrumentos validados cientificamente na avaliação da pessoa idosa. Então, além do aspecto teórico, né, sobre a temática, baseada em evidência, nos artigos científicos, trarei também a minha experiência prática de como eu faço o aspecto translacional ou de tradução dessas informações, onde nós temos ali nos artigos científicos e como podemos aplicar na nossa prática clínica, principalmente da experiência que eu tenho, né, com os meus alunos e clientes, tá bom? Então, é isso. Então, vamos dar início e mais uma vez, sejam bem-vindos à imersão clínica em pauropenia, dinapenia e sarcopenia, tá? Aqui eu vou me apresentar porque existem muitas pessoas que não me conhecem, então, de certa forma, eu tenho que fazer esse esse ritual, né, de sempre envolver ali a apresentação. Então, sou profissional aí de educação física, especialista aí pela segunda turma de fisiologia do exercício pela UNB, especialista em saúde do idoso, gestão e assistência em gerontologia pela Laboro, mestre, doutor e também pós-doutorado em educação física na área de concentração de atividade física, saúde e desempenho pela UCB. Doutor e pós-doutor em gerontologia, também na área de concentração de longevidade e qualidade de vida da UCB. Atualmente faço meu segundo mestrado em gerontologia pela UCB, que está em andamento, então finaliza aí no final do ano. Já fui ali, né, pesquisador, colaborador e professor também da UCB. Hoje não faço mais parte ali do grupo de professores e atualmente faço aí minha graduação em fisioterapia pela Anhanguera, né? Então, finalizo esse ano, já estou aí no nono semestre, já finalizando o processo. E por uma questão também, né, já que a abordagem aqui é sobre falar sobre saúde, né, a parte de prescrição de exercício, e considerando que o mundo anda muito estranho, principalmente em termos jurídicos, daquilo que a gente fala, né, então deixa de falar. Eu sempre gosto de deixar essa, essa apresentação aqui, né, que eu falo assim, essa informação sobre o aviso legal, né, em termos assim de educação, o que vocês podem fazer ou não. Então, a aplicação de qualquer técnica, protocolo ou abordagem aqui apresentada, né, deverá ser feita exclusivamente dentro dos limites legais da atuação profissional, respeitando a formação, titulação e o registro nos respectivos conselhos, né, Confef, Crefito e por aí vai. Então, nenhuma informação contida neste material deve ser interpretada como recomendação terapêutica ou reabilitadora, nem como substituto da atuação do profissional de saúde devidamente habilitado. E o autor responsável, no qual sou eu, nessa imersão clínica aqui sobre pauropenia, dinapenia e sarcopenia, declina qualquer responsabilidade por eventuais efeitos adversos decorrentes da utilização inadequada, indiscriminada ou fora do contexto profissional deste material, e a interpretação e aplicação das informações aqui apresentadas, elas devem ser realizadas com critério técnico, responsabilidade ética e dentro da legislação vigente, tá bom? E é isso, e as informações aqui expostas refletem o conhecimento técnico e científico disponível até a data de sua elaboração. Então, o conteúdo está sujeito a revisões conforme surgirem novas evidências, atualizações regulatórias ou alterações em diretrizes profissionais, tá? Então, vamos dar então ao início a nossa aula. E para começar, né, para falar sobre sarcopenia, dinapenia, pauropenia, que vai ser a temática de hoje, antes de iniciar a aula, eu gosto de fazer essa
homenagem à minha avó. Então, essa figura, né, essa que vocês estão vendo aí é Dona Neném, chamada Dona Dejanira. Ela já não faz parte, né? Não está mais neste plano. E por que que eu cito ela? E realmente eu a cito em todas as apresentações que eu faço, né, relacionadas à parte de envelhecimento e prescrição do exercício físico para a pessoa idosa. É porque na época ela foi um grande laboratório. O que eu quero dizer? Eu vivenciei a sua, né, ascensão, como também o seu declínio, principalmente após a morte do meu avô. E as repercussões, né, da falta de atividade física, do sedentarismo na saúde dela, em termos de hipertensão, diabetes, trombose, até enfim, né, chegar ao hospital, come aquelas outras coisas do centro de terapia intensiva. E aquilo ali me deu um baita incentivo de realmente aprofundar na área, de entender o processo, né, de prescrição aplicada ali à saúde da pessoa idosa e entender principalmente, né, que você não pode ser somente um prescritor de exercício. Pelo contrário, nós precisamos ter ali um entendimento de como fazer a decisão clínica. Até porque a pessoa idosa em si, ela já carrega um histórico muito grande, então desde lesões músculo-esqueléticas, a outras comorbidades específicas, diabetes, hipertensão, histórico de trombose, risco de fragilidade. Então nós temos que pensar em muitas coisas, né, em relação a termos de prescrição. Então não é algo simples. Então eu agradeço imensamente a dona Neném, dona Dejanira Ferreira da Cunha, porque por causa dela que eu fiz ali meu doutorado em gerontologia, especialização em gerontologia e agora fazendo mestrado em gerontologia. Então, dona Neném, aonde a senhora estiver, nessa aula também é para a senhora, tá? E é isso. Vamos então começar. Aqui já temos aqui algo baita importante, né? Quando a gente fala aqui de transição demográfica, e isso aqui é fundamental, tá, pessoal? Porque onde eu quero chegar com isso aqui, tá bom? Quando a gente fala da transição demográfica, no mundo de forma geral, nós tivemos aí quatro momentos importantes, né? Então, queda da fecundidade e progresso econômico, elevada mortalidade e fecundidade, então ali você tem já no início do século XX. Daí depois tu tem a queda da mortalidade e crescimento populacional. E depois queda da fecundidade e envelhecimento populacional. Então, passamos por essas fases aqui e específicas e estamos aqui, ó, nessa última, tudo bem? E aí vem um negócio interessante, e toda vez quando eu falo interessante é porque é interessante, mas interessante do ponto de vista da informação, tá? Aqui, ó, o que que eu estou demonstrando aqui para vocês? Ai, meu Deus do céu. Vou voltar aqui. Se vocês verem aqui muito bem, no Brasil, lá nos anos de 1930, 1940, isso aqui era a esperança de vida ao nascer, tudo bem? Então, 1930, 1945, você tem aqui 41 anos, né? E aí vem até eu acho que vocês já chegaram a ver aquele meme, um vídeo de um programa antigo, inclusive, do Silvio Santos, onde nós temos ali algumas pessoas participando e falando, ó, sou fulano de tal, quantos anos você tem? Ah, tenho 28 anos. 28 anos de idade cronológica, né? Assim, porque biologicamente falando, o indivíduo, né, ou a mulher ali no caso, aparentava ter ali seus 40 anos, 45 anos. E acho que vocês também perceberam que todos os indivíduos que se apresentavam naquele vídeo, falando a idade específica de 20 e 30 anos, a sensação que nós temos vendo aquele vídeo é que não parece. Parecia que eles tinham 45, 50 anos e por aí vai. E é exatamente isso que é o grande problema. O quê? Ou a grande solução. Porque quando nós pegamos nesse quadro aí e analisamos a esperança de vida ao nascer do Brasil, ali, 1930, 1940, nós temos então
uma distinção muito grande do que era a pessoa idosa de antigamente para a pessoa idosa de hoje, né? E aí, neste mesmo quadro, quando a gente analisa aqui, e vamos para 2010, a esperança de vida ao nascer já vai para quanto? 73 anos, né? Hoje, por exemplo, cara, já supera ali os 80 anos de idade. Isso é bom, Dahan, claro. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas aqui também nós temos um grande problema, ou solução. O quê? Viver mais não significa viver com qualidade, com autonomia. São coisas totalmente distintas. Então, nós temos um viés muito grande na prática clínica que eu vejo, que é o seguinte: as pessoas gostam de fazer uma correlação de que, beleza, eu vou viver mais, significa então que eu vou viver com qualidade. Não é assim. Não é assim que funciona este processo. E também nós temos uma outra informação baita importante e que também deve ser citada aqui. O que, Dahan? Exatamente. Feminização no processo de envelhecimento. Como assim, Dahan? Exatamente isso que vocês acabaram de ouvir. A feminização no processo de envelhecimento. Exatamente. Os homens morrem mais cedo e as mulheres, consequentemente, como elas já tinham comentado, dominarão o mundo. Mas, de novo, nós temos um grande problema. O quê? Viver muito não significa viver com qualidade ou autonomia. E os dados, né, sobre o processo de feminização do envelhecimento, e principalmente as mulheres, né, idosas, longevas, os dados não são muito bons ou animadores, tá? Então nós também temos que ter esse entendimento. Então, quem vai atuar, por exemplo, com o público idoso, né, com a pessoa idosa, vai ter esse entendimento que, beleza, caramba, tem muita mulher aqui. Por quê? Feminização do processo de envelhecimento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E uma das coisas que eu vejo ainda no Brasil, né, no mundo de forma geral, mas principalmente do Brasil, nós não temos políticas, né, desenvolvidas que atuam diretamente para a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa, né, depois do tempo de sua produção laboral e por aí vai. Temos que pensar nisso tudo, tudo bem? Daí, pessoal, daí, além desse processo de feminização do que eu acabei de citar, esse aqui é um dado muito interessante que, cara, esse aqui é um envelhecimento, a estimativa de grupos, né, etários até 2050, tudo bem? No Brasil. E aqui embaixo, no eixo X, que vocês estão vendo aí, você tem aqui o A, que é o grupo de 0 a 14 anos. Você vai ter aqui o B, que é o grupo laranja ali, né? De 15 a 59 anos. E aqui tu vai ter o grupo C, que é de 60 anos ou mais. Vamos analisar muito bem aqui o grupo A, que é o azul. De 1940, olha ali, ó. Olha, olha a movimentação. De 1940, você tem um pico, né, que alcança ali no ano de 2000 e depois reduz. Parece realmente uma curva de Gauss. E é essa característica mesmo, né, da curva de normalidade da análise de dados. Então, as pessoas, né, esse público de 0 a 14 anos está diminuindo. Agora vamos analisar aqui o grupo C, que é de 60 anos ou mais. Então, desde 1940, olha só que legal. Olha lá, olha lá. Olha só como está aumentando. Olha só como está aumentando. Ou seja, nós temos uma estimativa aqui, em 2050, no Brasil, de 66 milhões de pessoas idosas, né? 60 anos ou mais, tá? E aí você também vê um comportamento interessante deste gráfico que eu acabei de apresentar. Qual da RAM? O mundo está envelhecendo. E a fecundidade? Não está aumentando.
Está diminuindo. E aí vem a primeira pergunta disso aqui, né? Se as famílias têm cada vez menos filhos, quem assumirá o cuidado das próximas gerações de pessoas idosas? Então, pergunta aqui, né, para você, João Paulo, para você ali, Luciano, para vocês que estão vendo aqui no Instagram, e aí, cara, quem vai assumir essa responsabilidade? Complicado, né? Bem complicado. E quando eu falo do investimento de políticas, aqui em Brasília, por exemplo, quantos cursos de gerontologia, graduação que eu falo, nós temos? Adivinha? Um, graduação em gerontologia. Quantos programas, estricto sensu, em Brasília, no caso, Centro-Oeste, né? Colocando aqui de forma geral, nós temos voltado à gerontologia? Um. Então, isso aqui já abre algo bem interessante, o quê? A necessidade de uma mão de obra especializada. E aí vem um dado mais interessante, quando eu falo assim, interessante do ponto de vista da informação. Darran, o que é um país aí jovem, não é? O que é um país envelhecido? Então, um país jovem é quando a população, certo? É, você tem ali 7% da população com idade ali de 65 anos. Mas quando você tem 14% da população que já alcança essa idade, então o país já é considerado envelhecido. E o Brasil, ele passará a ser considerado um país envelhecido até 2036. Olha só o que eu acabei de falar. Até 2036, 14% da população brasileira já apresentará uma idade maior ou igual a 65, 60 anos. E isso, pessoal, é muita coisa, certo? É muita coisa mesmo, tá? E mais uma vez, nós estamos verificando aqui a necessidade de um nicho que está chegando. E esse nicho, aí vem uma questão interessante que eu analiso. Quantas pessoas realmente estão preparadas para atuar com essa população, né? Beleza. Então aí vocês já estão entendendo o que vai ser necessário. Então essa aula de hoje, de parapenia, de inapenia e sarcopenia, ela é um pontapé importantíssimo para demonstrar a necessidade de atualização nesta área específica, porque haverá necessidade de profissionais da área da saúde que realmente sabem trabalhar com isso. Mas da onde tu tira essa informação, além do que já foi dito, de que o público idoso realmente vai ser uma área de tendência, né? De atuação, inclusive, da indústria fitness. Então, eu gosto muito de ficar atento, por exemplo, aos artigos publicados pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, porque anualmente, né, ou a cada 2 anos, eles sempre publicam um artigo que fala sobre as tendências fitness ao redor do mundo. Então, qual vai ser a direção futura, mundialmente falando, na saúde e na indústria fitness? Então, eu tenho aqui um dado de 2024 que eu peguei, esse primeiro paper, e depois eu comparei com um segundo paper publicado pelo próprio Colégio Americano de Medicina do Esporte em 2026, ou seja, este ano, falando de novo sobre as tendências fitness ao redor do mundo, né? E as direções futuras na parte da saúde, como também na indústria do fitness. Vamos lá. Aqui nós temos algo baita interessante. O que, Darran? Olha só. Se vocês analisarem muito bem aqui, isso aqui de quando? Só pegar aqui. 2024. Quem está em terceiro lugar aqui, ó? Fitness Programs for Older Adults, ou seja, programas fitness para pessoas idosas. E qual a categoria de tendência aqui? Populações especiais. Tudo bem? E isso já quando? Em 2024.
2024. Mas quando a gente pega um paper desse, eu pelo menos, da RAM, quando eu pego um artigo desse, eu vejo assim, tendência mundial, tá? Mas eu quero saber no Brasil. Interessantemente, nesse paper do Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele apresentou também a tendência no Brasil, né? Você tem ali um material suplementar que tem esses dados específicos. E pasme, olha só que interessante, interessante do ponto de vista da informação. Em 2024, no Brasil, o programa fitness para pessoas idosas, ele está em qual lugar, João? Primeiro, Primeiro. primeiro lugar. E aí, para corroborar com esses achados aqui que estão sendo apresentados, eu peguei os dados também de 2026. Interessantemente, de para 2026, mundialmente falando, o programa fitness para pessoas idosas ele já está onde? Em Segundo. segundo lugar. E aí vem algo mais importante. O quê? Se vocês analisarem muito bem nessa figura, vocês podem ver que tem aqui, ó, um checklist, não é? Um Vzinho. O que que significa esse V? Vamos olhar bem aqui na legenda, aqui embaixo. Ele coloca aqui, ó, tendência estável, desde 2022 a 2026. Ou seja, é uma tendência estável. Eu estou falando aqui, abordando realmente de um público para atuação do profissional da área da saúde. Mas, mais uma vez, né, precisamos estar preparados para isso. E o que que eu vejo? Não, não tá, não tá. Falta ainda uma mão de obra especializada. O João Paulo, que está aqui, aí vem um negócio interessante. Pelo Instagram dele, que eu já olhei, fico bisbilhotando aí todo mundo no Instagram, eu tenho que avaliar, né? Eu vejo que o público do João Paulo é mais criança, certo? Parte de natação, por aí vai. Aí tem um negócio interessante. E isso já comentei em algumas aulas. Nós temos uma disciplina na graduação, de quando eu fiz, eu achei maravilhosa, que se chama Crescimento e Desenvolvimento Humano, que demonstra o contínuo. A gente nasce, cresce, bebê, adolescente, adulto e pessoa idosa. Ou seja, a criança hoje será o quê? O nosso futuro idoso. Concorda? E aí nós temos um dado muito preocupante, que inclusive já para apresentar isso aqui para vocês. 80% da nossa população mundial de crianças e adolescentes, pega essa, João, Paulo e Luciano. 80% da nossa população mundial de crianças e adolescentes são fisicamente nativas. Fisicamente nativa. Daí, entre 2020 e 2030, nós teremos 500 milhões de doenças crônicas não transmissíveis atribuídas à inatividade física, que eu acabei de falar. E adivinha? 40% delas depressão e 40% delas hipertensão. Então nós temos uma conversa quando a gente vai sentar no barzinho e fala: "E aí, como é que tá vindo a base, né?" Quando a gente fala de futebol, a base vem forte, mas quando eu falo de crianças, eu já falo: a base vem forte, fortemente prejudicada. Então, quando eu falo assim de pessoas idosas, eu não tenho que pensar somente na pessoa idosa dessa aqui agora. Eu tenho que pensar no público, inclusive que o João Paulo já trabalha inicialmente. Então, a função dele agora é muito importante para a saúde da população futuramente. E tem muitas pessoas que não entendem isso. E o mais importante, quando nós falamos assim do processo de envelhecimento, e que eu vejo que a galera não entende, é o seguinte: quando falamos de envelhecimento, falamos ou entendemos de pessoas aparentemente saudáveis. Mas aí eu falo, e o autista não envelhece? E a pessoa com síndrome de Down não envelhece? E a pessoa que tem lesão medular também não envelhece? E quem vai cuidar dessas pessoas? É, temos que pensar sobre isso, tudo bem?